noches, amables amigos e irmãos presentes aqui. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes aqui em Reynosa, Tamaulipas, República Mexicana. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro ou carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 em diante, do 1 até o 14, onde diz: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua substância, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse Deus jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz espírito, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Pois a qual dos anjos disse Deus jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que serão herdeiros da salvação? Para esta ocasião, o nosso tema é o Filho da mão direita. O Filho da mão direita. Podem se sentar, por favor. O Filho da mão direita. Conforme as Escrituras, Deus sentaria em seu trono, à sua destra, a seu Filho. E agora pergunta: a qual dos anjos disse Deus: Senta-te à minha destra, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de teus pés? Pois a nenhum dos anjos, senão somente a nosso amado Senhor Jesus Cristo, Deus assentou no céu, no trono de Deus do céu. Por isso é que Jesus, conhecendo este mistério, conhecendo que ele se sentaria no trono de Deus no céu, em São Mateus capítulo 26,
do versículo 63 ao 67, quando o sumo sacerdote quis saber se Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, não para dizer que cria nele, mas para condená-lo e sentenciá-lo à morte. Vejam vocês, Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que desde agora vereis ao Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, ou seja, os do concílio do Sinédrio, que são os do concílio da religião hebreia, que eram grandes sábios, teólogos, doutores em divindade, disseram, e eles respondendo, disseram: é réu de morte, ou seja, que era digno de morte, porque tinha dito que era o Filho de Deus, e que o veriam sentado à destra no trono de Deus, dando a conhecer essa verdade tão grande, de que ele seria o que se sentaria no trono de Deus no céu. Cada um deveria ter dito: pois tenha misericórdia de nós. Mas não o reconheceram, não reconheceram essa verdade divina que se cumpria em Jesus, ou que seria cumprida em Jesus, quando morresse, ressuscitasse e subisse ao céu e se sentasse no trono de Deus no céu, à destra de Deus, à destra do poder de Deus. Foi por isso que Jesus, após ressuscitado, disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Por quê? Porque sentou-se à destra de Deus no céu. Nenhum anjo, nenhum mensageiro podia se sentar nesse trono de Deus no céu. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, e primogênito dentre os mortos. E por essa causa, estando ele aqui na terra, falava nessa forma, sabendo quem ele era e onde se sentaria. Agora, o diabo ofereceu o trono aqui na terra, o trono do reino dos gentios. Esse trono que veio passando de Nabucodonosor ao Império Medo-Persa, e do Império Medo-Persa ao Império da Grécia, e do Império da Grécia ao Império Romano. Esse foi o trono que o diabo ofereceu a Cristo, mas Cristo o rejeitou. Por quê? Porque ele não se sentaria nesse trono, senão que ele se sentaria no trono do Pai no céu. E depois, para o glorioso reino milenial, se sentaria no trono de Davi. Porque o reino de Davi e trono de Davi será restaurado para o glorioso reino milenial, onde Cristo se sentará no trono de Davi, aqui na terra. Agora, quando Cristo subiu ao céu, sentou-se no trono do Pai. Mas aqui na terra, Cristo tem um trono. Esse é o trono de Davi. Esse é o trono do qual Cristo fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Onde ele diz e faz uma promessa grande. Vejamos Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim como Cristo venceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu vitorioso, e se sentou no trono do Pai no céu, à destra de Deus. Agora, Cristo faz essa mesma promessa ao vencedor, para sentá-lo em seu trono, aqui na terra, que é o trono de Davi. É por isso que, assim como o Pai deu todo o poder no céu e na terra, quando se sentou no trono do Pai no céu, agora, ao vencedor, Cristo também dará poder, como o Pai lhe deu poder lá no céu.
Agora vejam, o mesmo que o Pai fez com Jesus é o que Jesus faz com o vencedor, para sentá-lo nesse glorioso trono com ele, no glorioso reino milenial de Cristo. Vejam, em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28 diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, ou seja, as governará, as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vasos, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Como Cristo recebeu essa autoridade e poder do Pai, agora Cristo dará esse poder e essa autoridade em seu glorioso reino a quem? Ao vencedor. Por isso é que Cristo diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 7: o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora, ao vencedor, Cristo promete aqui dar por herança a ele todas as coisas, e diz: e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora, assim como o Pai adotou a seu Filho Jesus Cristo e o sentou no trono no céu, agora Jesus Cristo adotará um filho seu, um mensageiro vencedor, no último dia, no 7º milênio, e o colocará com ele em seu trono. E assim como quando Cristo subiu ao céu, vejam vocês, ele recebeu um novo nome. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora vejam, escreverá o nome de Deus sobre o vencedor, e o nome da cidade do nosso Deus, e seu nome novo. O nome de nosso Deus, nome da cidade de nosso Deus, e nome novo do Senhor Jesus Cristo é o nome eterno de Deus. E agora Cristo recebeu esse nome novo quando subiu vitorioso ao céu. E agora em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, em sua vinda, porque a vinda de Cristo para o último dia é a vinda da pedra não cortada que Daniel viu na interpretação que deu ao sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, versículo 30 ao 45, onde diz que o rei viu uma pedra não cortada por mãos, cortada do monte, a qual veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro e os esmiuçou. Os pés de ferro e de barro de oleiro é o reino do anticristo no último dia. É o reino dos gentios, onde o anticristo, onde o diabo estará encarnado num homem deste tempo final e estará governando. O anticristo, no qual o diabo estará governando o reino dos gentios no tempo final. Foi esse o reino que o diabo ofereceu a Cristo, mas Cristo rejeitou. Nessa etapa, ou nesse tempo de Jesus Cristo, estava nas pernas de ferro, e neste tempo final estaria nos pés de ferro e de barro de oleiro. Na etapa dos pés de ferro, crucificou a Cristo. Porém, na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, a pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de Cristo, ferirá esse império dos gentios, o reino dos gentios, nos pés de ferro e de barro de oleiro, e os esmiuçará. Agora, nas pernas de ferro, que era o Império Romano, no tempo de Jesus, vejam vocês, foi o Império Romano que crucificou a Cristo, a pedido do povo hebreu. E agora vejam como para a vinda de Cristo para o tempo final, que será a pedra, a vinda dessa pedra não cortada por mãos,
Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, encontramos que essa pedrinha branca vem com um nome que ninguém entendia, senão aquele que o recebe. Diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Esse maná escondido está representado no maná que foi colocado no lugar santíssimo, lá no templo que construiu o profeta Moisés. E o templo que construiu o profeta Moisés e o templo que construiu o rei Salomão representam a igreja do Senhor Jesus Cristo e representam também ao templo que está no céu. O lugar santíssimo do templo que está no céu é o lugar do trono de Deus no céu. E o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é a era da pedra angular. E é aí onde está o maná escondido, a revelação da segunda vinda de Cristo, para ser dada a conhecer aos filhos e filhas de Deus, para comerem dessa revelação, desse maná escondido neste tempo final. E ao que vencer, ele dará desse maná escondido ao anjo mensageiro vencedor, que estará no tempo final, dará a revelação da segunda vinda de Cristo, para ele a dar a todos os filhos e filhas de Deus na casa de Deus, porque esse vencedor é o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor pôs sobre sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo. E diz, quem é o servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor o colocou sobre sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Em verdade vos digo que quando o seu Senhor vier e o encontre fazendo assim, ou seja, alimentando os filhos de Deus com a palavra de Deus, a mensagem de Deus para este tempo final, diz, na verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, o assentará em seu trono. Ele lhe dará autoridade e poder sobre todas as nações. E será seu administrador. Em São Lucas e em São Marcos, quando apresentam ao servo fiel e prudente, o apresentam como o mordomo, fiel e prudente, ao qual seu Senhor porá sobre todos os seus bens. Por quê? Porque o colocará para estar com Cristo no glorioso reino milenial, reinando e governando com Cristo nesse glorioso reino. Agora vejam vocês, diz que ele dará a comer do maná escondido, ou seja, da revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Eis sua obra de reclamação. Para as 7 eras da igreja gentia que já transcorreram, a revelação era a revelação da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo lá na cruz do Calvário. E essa revelação nós também a temos neste tempo final. Porém, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, durante esses 2000 anos que transcorreram, não tinham a revelação da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá. Porque essa revelação, que é o maná escondido, que estaria no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, na era da pedra angular, seria dado a comer aos filhos e filhas de Deus, com o anjo mensageiro do último dia, o qual é o servo fiel e prudente que estaria dando esse alimento espiritual a todos os filhos de Deus, onde? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, diz, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E na pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse nome novo da pedrinha branca, sendo que a pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo, o nome novo dessa pedrinha branca é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o nome eterno de Deus. Agora vemos aqui que Cristo dará ao vencedor essa pedrinha branca, ou seja, a segunda vinda de Cristo. E com a segunda vinda de Cristo vem o nome novo do Senhor Jesus Cristo, que é o nome eterno de Deus e nome da Nova Jerusalém. E agora, o anjo do pacto ou o anjo de Jeová, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 23,
Do versículo 20 em diante, é o que tem esse nome eterno de Deus. Diz assim, capítulo 23, versículo 20 ao 23 do Êxodo: Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? No anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, assim como o nome de cada um de vocês, onde está? No seu corpo, que nasceu através de seu pai e de sua mãe. E quando esse corpinho nasceu, foram e o registraram com o nome que eles lhe puseram. E agora, Deus colocou o seu nome no anjo do pacto, no anjo de Jeová, que é o corpo teofânico de Deus, no qual Deus esteve manifestado, desde o qual Deus criou os céus e a terra, e através do qual Deus se manifestou no Antigo Testamento e apareceu aos profetas do Antigo Testamento. E apareceu-lhes em forma visível em muitas ocasiões. E eles disseram que é um varão, um homem de outra dimensão, o qual falou a eles. Porém, eles reconheceram que é Deus, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Vejam, aqui no livro do Gênesis, capítulo 32, temos um caso muito importante, e é o caso de Jacó, quando se encontrou com o anjo de Jeová e lutou com ele a noite toda. Capítulo 32 do Gênesis. Do versículo 22 em diante diz: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, ou seja, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, ou seja, um homem, até que raiava a alva. E quando o varão viu que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse o anjo: Deixa-me ir, porque já raia a alva. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E essa é a forma da pessoa se agarrar bem de Deus, agarrar-se em tal forma que a pessoa não deixa Deus até receber as bênçãos de Deus. E disse-lhe o varão: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E o varão disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e venceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse o varão: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Viu a Deus face a face quando viu a esse varão, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, um homem da 6ª dimensão, um homem de outra dimensão. Esse homem de outra dimensão é o próprio Deus em seu corpo teofânico, chamado também o anjo do pacto, o anjo de Jeová. É por isso que quando apareceu ao profeta Moisés, no capítulo 3, versículo 1 em diante do Êxodo, diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Por que causa a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Anrão, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas angústias. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora esse clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés respondeu e disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu, vai, porque eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado ao povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte, ou seja, sobre o monte Sinai. Disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem, qual é seu nome? O que lhes responderei? E Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Em hebraico, nos originais em hebraico, as letras colocadas aqui como o eu sou são YHWH, como o nome de Deus. É por isso que na primeira vinda de Cristo aparece o Y e o H, porque o nome de Jesus em hebraico é Yoshua, que começa com Y e também tem o H. Agora, encontramos aqui que o anjo de Jeová, o anjo do pacto, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E esse é o que viria em carne humana. E por isso Malaquias, capítulo 3, diz, eis que envio meu mensageiro diante de mim, o qual preparará o caminho diante de mim. E depois diz, e de repente virá a seu templo o Senhor, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz Jeová dos exércitos. Quem viria? O anjo do pacto, o anjo de Jeová. Por isso diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E também diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. O verbo estava com Deus, e era Deus, porque o verbo é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual é o próprio Deus em seu corpo teofânico, que depois criou-se um corpo de carne no ventre de Maria, criando uma célula de vida, que se multiplicou célula sobre célula, e assim formou o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia, e veio a ser Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus vestido de carne humana, Deus vindo entre a raça humana, na forma de um homem, de um profeta, para realizar a sua obra de redenção como Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. E por isso, após obter a vitória, morrendo, ressuscitando e subindo ao céu, sentou-se à destra de Deus no céu, no trono de Deus. E agora, assim como Deus fez no céu, em seu trono, em seu templo no céu, no lugar santíssimo, onde sentou a Cristo e tem estado fazendo intercessão no céu, no trono de Deus, como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote, até que entre o último dos escolhidos de Deus. Agora vejam, para o último dia, de todos os filhos e filhas de Deus, e de todos os anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo de era em era, a quem Jesus Cristo sentará sobre seu trono, esse glorioso trono do reino milenial, que é o trono de Davi, o qual é o trono de Cristo, para seu reino milenial, neste planeta Terra, entre o povo hebreu, para reinar sobre todas as nações? Pois ele disse, ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono.
Ao vencedor, ele dará o nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus, e o seu nome novo. Ele diz que o escreverá sobre ele, assim como o Pai fez com Jesus. E agora, a mesma coisa que o Pai fez com Jesus no céu, no trono que está no céu, Cristo fará com o vencedor no último dia, no trono de Davi, sobre o qual Cristo se sentará, e com ele se sentará o vencedor. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E agora, quem se sentou no trono do Pai? O primogênito de Deus. E para o último dia, dentre todos os primogênitos de Cristo, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que são os membros de sua igreja, de seu corpo místico de crentes, pois em Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 até o 23 nos diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Agora vejam vocês que os primogênitos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, são os filhos e filhas de Deus, são os que receberão a Cristo como seu Salvador de era em era, incluindo aos anjos mensageiros de cada etapa da Igreja de Jesus Cristo, incluindo a era da pedra angular, com o anjo mensageiro da era da pedra angular, e os escolhidos da era da pedra angular, como também os 7 anjos mensageiros das 7 eras, com os grupos de cada mensageiro de cada era, como também os apóstolos, e o grupo das pessoas do tempo dos apóstolos, lá na terra de Israel. Todos pertencem ao corpo místico de Cristo, todos pertencem ao grupo dos primogênitos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Agora, qual desses primogênitos será o que se sentará com Cristo em seu trono, nesse glorioso reino milenial? Esse será o servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu Senhor vier neste último dia, o encontre fazendo assim, ou seja, dando o alimento espiritual a tempo a todos os escolhidos de Deus. Já partiram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e para este tempo final, que é o tempo para a segunda vinda de Cristo, estará na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, dando alimento espiritual a tempo, o servo fiel e prudente, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor Jesus Cristo encontrará realizando esse trabalho de estar alimentando aos filhos e filhas de Deus com o maná escondido, neste tempo final, o maná escondido da revelação da segunda vinda de Cristo. E esse será quem se sentará com Cristo em seu trono. Porque ao que encontrar fazendo assim, dando alimento espiritual a tempo, em sua vinda, Cristo o colocará sobre todos os seus bens. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Para quê? Para que seja administrador dos bens de seu Senhor nesse glorioso reino milenial. A mesma coisa que o Pai fez com Jesus no céu, Cristo o faz em seu glorioso reino milenial. Agora, vimos que Jesus Cristo é o Filho da mão direita, que se sentou à destra de Deus no céu, no trono de Deus. E agora o Filho da mão direita de Jesus Cristo, que se sentará em seu trono, nesse glorioso reino milenial, será o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o servo fiel e prudente, que no último dia estaria nos dando o alimento a tempo, na era da pedra angular e dispensação do reino. Porque esse é um filho primogênito de Deus, juntamente com todos os demais filhos primogênitos de Deus. E esse será o que será adotado neste tempo final. Assim como Cristo foi adotado e sentou-se no trono de Deus. Agora, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, durante o tempo de seus ministérios, nenhum deles foi adotado. Porque a adoção implica a transformação do corpo,
onde se obterá um novo corpo, o que foi representado no Monte da Transfiguração, onde Jesus apareceu com o seu rosto como o sol e suas vestes resplandecentes como a luz, e também apareceram Moisés e Elias falando com ele. Para este tempo final estarão Jesus, Moisés e Elias, esses ministérios, sendo manifestados pelo anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Espírito Santo, e aí estará o anjo do Senhor Jesus Cristo, para ser adotado no último dia, na era da pedra angular, que é a era da adoção, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados, e assim seremos todos adotados no reino de Deus. Desta adoção nos fala o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura, que em nós há de se manifestar, que em nós há de se manifestar, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança, porque também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, ou seja, que recebemos o Espírito Santo e consequentemente recebemos o corpo teofânico, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, ou seja, a transformação do nosso corpo, onde obteremos um corpo eterno, glorioso e glorificado, igual ao corpo glorificado de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vimos o que é a adoção. A adoção é a transformação de nossos corpos, onde obteremos o corpo eterno. É a redenção de nosso corpo, onde haveremos de obter a redenção do nosso corpo, obtendo um corpo eterno, glorificado e glorioso, igual ao corpo glorificado de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E esta promessa de sermos transformados é para todos os filhos de Deus, para todos os primogênitos de Deus, com todos os anjos mensageiros de Jesus Cristo, com todos os das eras passadas e com o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. A única coisa é que os 7 anjos mensageiros das 7 eras já partiram, e os apóstolos também, e seus grupos também partiram. E se resta algum de alguma era passada, é da 7ª era da Igreja Gentia e do 7º anjo mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia. Mas que para poder ser transformado e raptado, tem que entrar à era da pedra angular e receber o maná escondido da revelação da segunda vinda de Cristo, para obter assim a fé para ser transformados e raptados. E os membros do corpo místico da era da pedra angular e a dispensação do reino estarão com o anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, recebendo o alimento espiritual do maná escondido e assim sendo alimentados neste tempo final. E assim como houve um território onde se cumpriu cada era da Igreja Gentia,
há também um território para o cumprimento da era da pedra angular, nesse último dia. E esse território é o território latino-americano e caribenho, o qual, pela graça de Deus, ou no qual, pela graça de Deus, nós estamos vivendo. É com e entre os latino-americanos e caribenhos que Jesus Cristo se manifesta neste último dia, através de seu anjo mensageiro. E chama e junta todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o que estará fazendo a obra de Cristo no último dia, até o fim. E esse será o que será adotado juntamente com seu grupo neste tempo final. Porque já os outros anjos mensageiros terminaram seu tempo aqui na terra e não foram adotados, não foram transformados e não receberam o corpo eterno, porque não era para a era em que eles viveram, senão para a era da pedra angular. E é por isso que seus grupos tampouco foram transformados e não receberam o corpo eterno, porque é para a era da pedra angular. Por isso eles tiveram que dormir, ou seja, seus corpos físicos morrer, e esperar a ressurreição dos mortos em Cristo no último dia, na era da pedra angular, onde ressuscitarão em corpos eternos, juntamente com seus anjos mensageiros. E nós que vivemos seremos transformados, e teremos um novo corpo, o corpo eterno, o corpo glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E também o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o anjo mensageiro da mão direita do Senhor Jesus Cristo. Lembram-se de Tiago e do apóstolo João e da mãe deles, os quais foram até Jesus numa ocasião para lhe fazerem um pedido muito importante, que tinha a ver com o reino de Deus e a posição que eles queriam ocupar no reino de Deus. Diz São Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 23, da seguinte maneira: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se diante dele, ou seja, diante de Jesus, e pedindo-lhe algo. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: ordene que em teu reino, ou seja, nesse reino milenial, ordene que em teu reino se assentem estes meus dois filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu e disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Porque uma pessoa que está buscando a bênção de Deus não pode ver os obstáculos, senão que tem que crer que obterá a bênção de Deus sempre. E agora Jesus diz, e diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, e com o batismo que sou batizado vos batizareis, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, não cabe a Jesus dar aos que o estão pedindo lá, ou a alguma outra pessoa, senão para aqueles para quem está preparado da parte do Pai Celestial. E quem estava à direita e à esquerda, na visão do Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Esses são os ministérios da direita e da esquerda, para o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo, falando da vinda do Filho do Homem em seu reino, com seus anjos, disse que viria em poder e glória o Filho do Homem em seu reino, e viria com seus anjos. E onde quer que esteja o Filho do Homem manifestado no último dia, aí estarão seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, um de cada lado. Agora, onde estejam os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus, aí estarão os ministérios da direita e da esquerda, que estarão no glorioso reino milenial de Cristo, manifestando esse poder e esses ministérios durante o reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Agora podemos ver que esta é uma promessa para ser cumprida no último dia, na era da pedra angular. Naquele que se sentará com Cristo em seu trono e reinará com ele. Ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, durante o reino milenial de Cristo, onde Cristo estará reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, com ele estará também o vencedor, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é enviado neste tempo final. Apocalipse 22, 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Esse é o enviado do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Filho de Jesus Cristo de sua mão direita para sentar-se no trono com Cristo e reinar com Cristo durante o reino milenial. E com ele, todos reinaremos durante esse reino milenial, porque Cristo nos fez para o nosso Deus, reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Agora podemos ver que também todos os redimidos por Cristo são reis e sacerdotes, porque Ele nos redimiu com o seu sangue precioso, e nos fez para o nosso Deus, reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, dá testemunho desta verdade, de que fomos feitos reis e sacerdotes. Vejam, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5 em diante diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8 em diante diz: E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos redimiste para Deus, de toda a linhagem e povo e língua e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra nesse glorioso reino milenial de Cristo, como reis e sacerdotes com Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, também nos dá testemunho, Deus nos dá testemunho desta verdade, dizendo, capítulo 20, versículo 4 em diante de Apocalipse: E vi tronos, e se ele viu tronos, pois alguém se sentará nesses tronos. E tem que ser reis, e esses são os reis e sacerdotes redimidos pelo sangue de Cristo, ou seja, os filhos e filhas de Deus, os redimidos pelo sangue de Cristo, que creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles os que receberam faculdade para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo, durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo quanto? 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Agora podemos ver que não somente o anjo do Senhor Jesus Cristo estará com Cristo neste glorioso reino milenial, reinando, senão que também estarão todos os redimidos com o sangue de Jesus Cristo, que foram feitos reis e sacerdotes para reinarem com Cristo durante o reino milenial.
Mas o Filho de Jesus Cristo da mão direita é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, todos os redimidos pelo sangue de Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo, recebendo a Cristo como nosso Salvador e recebendo seu Espírito Santo, são primogênitos de Deus, são filhos e filhas de Deus. Mas dentre todos esses filhos e filhas de Deus que nasceram de novo e nasceram no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo, um deles será o da mão direita de Cristo, o da mão direita do Senhor Jesus Cristo, que se sentará com Cristo em seu trono e reinará com ele durante o reino milenial. E com Cristo e seu anjo da mão direita também reinarão com Cristo todos os redimidos de Jesus Cristo, como os 7 anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, São Pedro e demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos o mistério do Filho da mão direita. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho da mão direita e também da mão esquerda, porque ele vem com os ministérios de Moisés e de Elias, que são os ministérios da mão direita e da mão esquerda, para Cristo usá-lo em sua obra correspondente a este último dia e depois adotá-lo, transformando o seu corpo e dando-lhe um corpo eterno, e também dando um corpo eterno a todos os filhos e filhas de Deus que estarão na era da pedra angular. Porque para os filhos de Deus da era da pedra angular é que virá a transformação de nossos corpos, e por isso nos dá a fé para ser raptados, que é a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora, vimos o mistério do Filho da mão direita, assim como também vimos que Jesus é o Filho da mão direita de Deus, o qual se sentou à destra de Deus, no céu, no trono de Deus, no céu. E assim como também, quando Jacó foi abençoar a José, abençoou a seus filhos, os filhos de José, Efraim e Manassés, e abençoou a Manassés com a bênção que correspondia ao segundo, e abençoou a Efraim com a bênção que correspondia ao primeiro. Jacó impôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E o filho de José da mão direita, vejam vocês, vamos ver bem, em Gênesis capítulo 48, versículo 12 em diante, diz: então José os tirou de seus joelhos, ou seja, José a Efraim e Manassés os tirou de seus joelhos, pois os tinha sentados em seus joelhos, quando foi até Jacó, o qual estava ancião e perto de sua morte, e foi até seu pai Jacó, para que ele lançasse a bênção a seus filhos e a ele, a bênção da primogenitura. Então José os tirou de seus joelhos, inclinou-se à terra, diante de sua face, e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita. Quem era o filho da mão direita de José? Efraim, ainda que fosse o menor, mas foi colocado por José em sua mão direita. À esquerda de Israel, ou seja, à esquerda de Jacó. Porque José com seus filhos estava em frente a seu pai Jacó, e sendo assim, o que estava à mão direita de José, o qual José tinha à sua mão direita, era Efraim, e era o mais novo, e ficava diante da mão esquerda de Jacó. Por isso diz que estava à mão direita de José e à esquerda de Jacó.
à esquerda de Israel, e fê-los chegar a ele, diz, e Manassés à sua esquerda, ou seja, à esquerda de José, à direita de Israel, ou seja, à direita de Jacó, e fê-los chegar a ele. Mas Israel, ou seja, Jacó, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, sobre a cabeça daquele que estava à mão direita de José. Ou seja, que Jacó teve que cruzar a sua mão assim, para colocar a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, que estava à mão direita de José. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, colocando assim suas mãos cruzadas, ainda que Manassés era o primogênito. E diz, agora vejam, como Efraim ficou à mão direita de José, e também ficou sob a mão direita de Jacó, de Israel. Portanto, Efraim é o filho da mão direita de José e da mão direita de Jacó, também de Israel. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me mantém desde que nasci até este dia, o anjo que me liberta de todo mal, abençoe a estes jovens, e seja perpetuado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se em grande maneira no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, lhe causou desgosto, e tomou, ou seja, agarrou a mão de seu pai, para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, ou seja, põe tua mão direita sobre a cabeça de Manassés. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, filho meu, eu sei. Também ele virá a ser um povo, e será também engrandecido. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência formará multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim antes de Manassés. Aí podemos ver quem é o filho da mão direita de José e da mão direita de Jacó. É Efraim, o qual aí representa também a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Manassés representa ao povo hebreu. O povo hebreu, ao rejeitar a Cristo em sua primeira vinda, perdeu essa bênção, a qual, através da cruz de Cristo, assim como por meio da cruz que Jacó fez, colocando suas mãos em forma de cruz, passou a bênção que era para o maior, passou ao menor, a Efraim. E assim, através da cruz de Cristo, passou a bênção que vinha para Israel, a qual o povo hebreu rejeitou, passou à sua igreja gentia, a bênção da primogenitura. Portanto, a bênção maior está para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois também há uma bênção para o povo hebreu, o qual neste último dia receberá essa bênção. No tempo no qual nós vivemos, onde Cristo, o anjo do pacto, se revelará e lançará essa bênção também sobre o povo hebreu. Porém, antes, sobre sua igreja gentia, através da manifestação de Cristo, do anjo do pacto, através de seu anjo mensageiro.
para assim os escolhidos dentre os gentios, representados em Efraim, receberem a bênção da primogenitura sendo materializada, e assim obterem a transformação de nossos corpos, e obter a posição de reis e sacerdotes, no glorioso reino de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porém, também 144 mil hebreus receberão a bênção de Cristo, o anjo do pacto, por meio da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, através de seu anjo mensageiro, neste tempo final. E agora, podemos ver como através da manifestação do anjo do pacto, através de seu anjo mensageiro, vem a bênção da mão direita e a bênção da mão esquerda. Porque as terá, essas bênçãos, Cristo as terá manifestadas em seu anjo mensageiro, porque esse anjo é o da mão direita do Senhor Jesus Cristo, e também o da mão esquerda do Senhor Jesus Cristo. José representa a Cristo, e José tinha à sua direita a Efraim e à sua esquerda a Manassés. E agora vejam vocês como também Cristo terá a sua igreja com seu anjo mensageiro à direita, e terá à sua esquerda ao povo hebreu, 144 mil hebreus. E também a seu anjo mensageiro encabeçando esse movimento milenial, que neste último dia, entre o povo hebreu, será manifestado. Porque essa bênção da mão direita corresponde ao anjo do Senhor Jesus Cristo neste último dia. E também a bênção da mão esquerda para ser manifestada em favor do povo hebreu. Com a mão direita, Cristo lança a bênção através de seu anjo mensageiro à sua igreja gentia, e com a mão esquerda ao povo hebreu. E tudo isto manifestado através de seu anjo mensageiro, que é o anjo da mão direita do Senhor Jesus Cristo, e também da esquerda, da mão esquerda do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos o Filho da mão direita do Senhor Jesus Cristo, assim como vimos também o Filho da mão direita de José, que foi Efraim, e da mão direita de Jacó, ou seja, de Israel, que foi também Efraim. E também vimos o Filho da mão direita de Deus, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual se assentou na destra de Deus, no céu, no trono de Deus no céu, onde recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra. E recebeu também um nome novo. E agora, no reino de Jesus Cristo, para o reino milenial, o Filho da mão direita de Jesus Cristo é o anjo mensageiro de Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 diz: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem enviou? A seu anjo mensageiro. Por isso, através de seu anjo mensageiro, encontraremos a manifestação de Jesus Cristo do último dia, a manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Por isso veremos ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vindo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. Assim como a manifestação do Pai Celestial esteve em Jesus Cristo, Filho da mão direita, em seu ministério terreno.
Agora, a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo estará em seu anjo mensageiro, o Filho de Jesus Cristo, de sua mão direita. E é por isso que Jesus Cristo estará manifestado por meio de seu anjo mensageiro, como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o precursor da segunda vinda de Cristo disse, na página 256 do livro dos selos, em espanhol: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O Verbo, o anjo do pacto, a palavra de Deus encarnada em um homem, ou seja, em seu anjo mensageiro, neste tempo final, como a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, para adotar a seu anjo mensageiro neste último dia, que adotará todos os filhos e filhas de Deus, dando-nos um corpo eterno e glorioso, transformando nossos corpos neste tempo final, para ir em seguida à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e depois regressar à terra como reis e sacerdotes, e reinar com Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade, nesse glorioso reino milenial, nesse glorioso reino messiânico, que estará estabelecido neste planeta Terra, no 7º milênio, governando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do Filho da mão direita. E onde estão os que veriam ao Filho da mão direita, manifestado neste tempo final? Pois aqui estamos, em Reynosa, Tamaulipas, México, e em diferentes lugares da República Mexicana, e nos diferentes países da América Latina e do Caribe, vendo o Filho da mão direita do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como há 2000 anos atrás, vimos o Filho da mão direita de Deus, o qual obteria a vitória, morrendo e ressuscitando e subindo ao céu vitorioso, e sentando-se à destra de Deus no trono de Deus, no céu. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, que se sentou à destra de Deus, o Filho da mão direita de Deus, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que em breve todos sejamos completados, seja completado o corpo místico de Cristo em breve, e em breve sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, em corpos glorificados, iguais ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.